podia ser assim, pá, 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 e foi trocando a situação do antigo escravo romano pelo que veio a se chamar na Idade Média o servo da gleba. O servo da gleba podia casar, ter família, ter propriedades, que para um escravo romano era impensável, e legar a sua propriedade aos seus filhos. Tá certo? Bom, o que aconteceu com a economia romana? Acabou. Na hora que não tinha mais mão de obra escrava, foi tudo pro brejo. Então, se houve um cálculo econômico, foi um cálculo negativo. Como nós vamos fazer para destruir tudo? Agora você vai dizer, a igreja tinha o objetivo de destruir o Império Romano? Fala, claro que não. Ela não tem nem o objetivo econômico, de ter um lucro econômico, nem o objetivo de destruir o Império Romano. E, no entanto, foi isso que aconteceu. Então, basta esse exemplo para você ver que, se houvesse cálculo econômico, qualquer um diria, não podemos acabar com a escravidão, senão a nossa agricultura vai para o brejo e nós vamos para o brejo junto. Tá certo? Agora, vejamos o que aconteceu depois. Que motivo haveria para alguém libertar os escravos por interesse econômico? Só há duas hipóteses. A primeira hipótese é criar um mercado para o consumo de bens, transformar os escravos em cidadãos, para que eles se tornem consumidores. A segunda hipótese, que é ligada à primeira, é a liberação de mão de obra para a livre contratação. Tá certo? Muito bem. Na primeira hipótese, aqui você tem um país, está todo mundo escravo, e eu digo, não, eu quero vender os meus bens, para vamos supor que eu sou um inglês, um capitalista inglês, e quero vender os meus produtos para a Zâmbia. Então eu vou lá, liberto os escravos. E o que acontece com os escravos libertos, né? Eles passam imediatamente a comprar produtos ingleses. Mas eles não têm onde cair mortos, meu Deus do céu. Né? Então, para criar um mercado no país-alvo, você precisaria primeiro industrializá-lo, meu Deus do céu. Né? Não é isso? E você, o que ia fazer? Acabar com a escravidão primeiro, industrializá-lo depois? Fala, não vai dar, porque daí você vai ter um hiato, onde você vai ter multidões de miseráveis soltos na rua, desesperados, tá certo? Então é melhor deixá-los onde eles estão, nas suas fazendas, eles continuam escravos, e à medida que a gente vai industrializando, vai liberando a mão de obra. Isso seria o lógico. Foi isso que fizeram? Não, 1807 a Inglaterra decretou o fim do tráfico negreiro. Quem nós pegamos no oceano, transportando escravo, nós afundamos o navio. 1807. Né? Antes, portanto, que a economia britânica chegasse aos níveis que viria a alcançar pela metade do século. Você verá que a famosa Revolução Industrial, em 1807, era apenas uma coisa assim, era ínfima, era uma coisa local. Aquilo não tinha afetado a economia inteira da Inglaterra. Peraí, tem alguém tocando campainha aí. Então, isso é hora de vir aqui. Então, um minutinho aí. Deixa eu ver quem chegou. Não, não era o Leandro Carnal na porta. Era uma senhora pedindo dinheiro. Já está dando dinheiro. Espera só a Roxane voltar. Então, quando a Inglaterra tomou essa decisão em 1807, ela não tinha a menor condição de querer sair buscando
mercado externo para os seus produtos, por um motivo, os produtos não existiam. Se você pegar o exemplo brasileiro, a coisa é mais clara ainda. Libertação dos escravos em 1878. O primeiro surto industrial foi em 1930. Quer dizer, 42 anos depois. E os escravos, o que aconteceu com os escravos? Eles se espalharam por tudo com lugar, né? Foram morar no morro, saíram mendigando, tá certo? E daí se criou a multidão de miseráveis que tem no Brasil até hoje. Se fosse um cálculo econômico, todo mundo diz, não, nós temos que industrializar primeiro, daí a gente pega essa turma toda e põe para trabalhar na indústria. Com o agravante seguinte, o que impede que um escravo trabalhe na indústria? Absolutamente nada, tanto que alguns trabalhavam. Tá certo? Se você quer mão de obra barata, mais barato que de graça não existe. Tá certo? Então, se você quisesse industrializar um país, tá certo? Sem você provocar uma crise imensa, como houve no Brasil, você industrializaria o país com mão de obra escrava e depois gradativamente iria liberando os caras e contratando para trabalhar livremente. Mas acontece que o modelo, esse modelito de que os malditos capitalistas, tudo que eles fazem é por interesse econômico, né? E se deu tal ou qual resultado, é porque esse resultado era o objetivo do plano inicial, esbarra também no seguinte ponto. Você não precisa pesquisar muito, você pode ir, vamos dizer, no texto sagrado da juventude atual, que é o Wikipédia, né? E você põe lá assim, famous abolitionists. Tem aqui uma lista de, sei lá, uns 500 nomes de abolicionistas famosos no mundo. Leia o que eles disseram, tá certo? Leia o que eles escreveram e vê se algum usou o argumento econômico. Vamos libertar os escravos para nós aproveitar depois a mão de obra desses camaradas. Ou para a gente exportar bens para não sei onde. Veja, entre a libertação dos escravos e a situação em que você pudesse contar com aquele país como um mercado para os seus produtos, passaria no mínimo meio século. Com o agravante de que, nesse ínterim, os escravos libertos, transformados em miseráveis e pedintes, iriam se multiplicar. Como se multiplicaram no Brasil. De onde surge um negócio chamado favela? Favela é uma palavra que queria dizer inicialmente barraco de papelão. Então os caras de fato montavam barraco de papelão. Agora proibiu, já usa umas tábuas, um negócio assim, até uns tijolos vazados, uma coisa. Mas os escravos libertos não tinham para onde ir, tanto que muitos não queriam sair da fazenda, se recusavam a sair. Eu vou sair daqui, vou para onde? Ou uma vez uma entrevista com o brasileiro mais velho, que era um hominho de 120 anos que tinha sido escravo, e perguntaram para ele, no tempo da escravidão era melhor ou pior? Ele disse, era muito melhor. Por quê? Porque tinha fartura. Eles não batiam em você? Não, nunca apanhei, nunca vi isso. Claro que de vez em quando tinha um que levava umas chicotadas, evidente, mas você vai dizer, chicotava a maioria? Isso é impossível. Absolutamente impossível. Então, os escravos queriam ficar nas fazendas, porque se eles saíssem dali, eles iam para onde? Não tinha para onde ir, não tem emprego, não tem nada. Quer dizer, literalmente no Brasil, jogaram as pessoas na rua. Então, isso foi um cálculo econômico, foi uma esperteza econômica de algum capitalista que fez isso. Outra coisa, no Brasil, como é que você pensaria em criar mercado interno para a indústria se a indústria não existia? Não tinha indústria nenhuma no Brasil no tempo do Império. A indústria incipiente. A população era constituída de 50% de escravos, meu Deus do céu. O Brasil tem esta honra sinistra de ter sido no Ocidente o maior traficante de escravos. Não é isso? Aqui nos Estados Unidos era assim, 10, 12% no máximo, mas no Brasil era 50%. Então você solta 50% da população na rua sem ter onde cair morta e quer que eles virem um mercado consumidor. O capitalista que fizesse esse cálculo, meu Deus do céu, mereceria ser ministro do governo Dilma. Ou não? Ou até do presidente do governo. Não é isso? Então, nenhum capitalista pode ter sido tão imbecil de ter feito este cálculo.
Agora, acontece que quando você observa a história depois da libertação dos escravos, você vê que, em geral, os países acabaram tomando a direção do capitalismo e alguns progrediram um pouco, tá certo? E daí você cai na famosa figura de sofística que se chama post hoc ergo propter hoc. Quer dizer, uma coisa veio depois da outra, e portanto esta foi a causa dela. Uma coisa ter vindo depois da outra não quer dizer que foi causada por ela, tá certo? Então já é uma figura de sofística, é um erro de lógica em si mesmo brutal. E você comparar o estado posterior com o anterior e dizer que o anterior foi causa do posterior, tá certo? É um erro monstruoso, porque você está supondo que todos os processos são contínuos e lineares, que não há interferência de outros processos. Por exemplo, você está pegando a história de um país e imaginando que ela é um desenvolvimento orgânico, unitário. Não tem influência externa, não tem imigração, não tem guerra, não tem política internacional, não tem concorrência do produtor externo, não tem nada. Então você vê, era assim, ficou assim. Portanto, o que foi feito antes foi para que as coisas virassem assim. É um raciocínio infantil, pueril, mas que de tão repetido, as pessoas acabam enxergando assim e achando que aquilo é o óbvio dos óbvios. Vejam o que aconteceu nos Estados Unidos. Muito bem, então o pessoal do norte, que era industrial, banqueiro, dinheiro, queria transformar o sul em consumidor dos seus produtos e por isso libertou os escravos. Eu digo, mas peraí, mas você já não era consumidor dos produtos? Claro que era, só tinha indústria no norte. Então só tinha duas chances para o pessoal do sul: ou comprava do norte ou importava, que era mais caro. Por exemplo, armas. Um dos motivos fundamentais de o sul perder a guerra é porque não tinha indústria de armas. A indústria de armas estava tudo lá em cima. Então você tinha que comprar armas do seu próprio inimigo ou mandar importar da Itália, da Inglaterra, tá certo? Com o risco de que o pessoal do norte afundava o navio que vinha trazendo as armas. Então, abrir o sul como mercado para os produtos do norte não era preciso, porque já era mercado. Em segundo lugar, tinha aquele problema: como é que esses escravos que você... Enquanto eles estão nas fazendas, eles têm meios de subsistência, eles têm onde morar, têm comida, etc. Pelo menos vivos permanecem. Agora, se você solta eles na rua, o que vai ser deles? Quer dizer, eu vou esperar que esse cara, esse mendigo, seja o meu consumidor? Estou falando, isso é raciocínio de ministra Dilma, meu Deus do céu. Em terceiro lugar, existe o seguinte problema. Se você pegar, por exemplo, os abolicionistas brasileiros, lá na Wikipédia você encontra famous abolitionists, em geral do mundo anglo-saxônico, encontra a lista dos abolicionistas famosos do Brasil. Você pega alguns exemplos, pega o Joaquim Nabuco, o Zé do Patrocínio, o Abílio César Borges, o músico Alberto Nepomuceno. Peraí, quantos capitalistas havia aqui nessa lista? Nenhum capitalista. Se você pega o Abílio César Borges, por exemplo, ele era um investidor, ele era investidor em educação, ele tinha um colégio. Será que ele esperava que botar os escravos na rua, vai todo mundo entrar no colégio dele pagando? Era um colégio de elite. O sujeito saiu, era escravo, agora está na rua, daqui a pouco ele vem e paga a mensalidade do meu colégio. O que é isto? Ou seja, não apenas o argumento econômico está ausente da argumentação abolicionista. Durante 200 anos, todos alegam razões morais e, sobretudo, religiosas, e algumas vezes razões políticas, questão de direitos humanos, etc, etc. Você não vê um cara dizendo: vamos libertar os escravos porque nós vamos encher de dinheiro com isso. Ninguém diz isto. Nem nos Estados Unidos, nem na Inglaterra, nem no Brasil. Então, como é possível a pessoa estabelecer essa conexão? Você pode alegar o seguinte: esses ideólogos abolicionistas todos eram os idiotas, eles trabalhavam para os capitalistas. Eu digo, mas para um capitalista, para ele colocar tantos intelectuais a seu serviço, ele precisaria também ser um intelectual. E precisaria doutriná-los e educá-los.
Então eu precisaria, se o capitalista reunir os intelectuais, jornalistas, escritores, olha aqui, meus filhos, que vocês vão escrever assim, 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 toma lá tanto, que nem o George Soros faz hoje, né? Só que se você procurar algum capitalista que tenha feito isso na história, você não encontra nenhum. Nenhum fez isto, né? Então, você vê o grande mistério, o grande milagre do Pierre Bourdieu. Ele tem inventado este negócio da reprodução sem jamais explicar como é que a burguesia transmite as suas decisões e o seu interesse de classe à classe dos intelectuais. Quando você vê burgueses capitalistas passando realmente a contratar intelectuais para fazer isto ou aquilo, bom, no século XX você observa isto. E é documentado, tá certo? Políticos, por exemplo, que recebem dinheiro do George Soros, que, né? Ou no Brasil receberam dinheiro do Mensalão, etc. Isso aí a gente conhece, isso existe. Porém, nunca é uma ideologia de classe. Porque, veja, uma coisa é um capitalista pagar para um sujeito escrever alguma coisa a favor dele. Uma vez me ofereceram dinheiro para escrever a favor do PFL. Mandei enfiar naquele lugar, você imagina onde é. Isso. E o PFL acabou. Foi uma cumba minha. Então, outra coisa é uma classe. Coordenar uma outra classe para que escreva de acordo com o seu interesse. Você imagina então o tamanho de uma associação de burgueses capitalistas que precisaria haver para você dominar toda uma classe intelectual. Bom, deve ter tido algum encontro, algum congresso, algum curso, alguma... De algum modo os capitalistas passaram isso para os caras. Cadê a documentação disto? Você não encontra um único caso ao longo da história. Então isso significa que a ideologia de classe, a propagação da ideologia de classe, é um dos maiores mistérios da história humana, porque foi tudo por telepatia. Está aqui o capitalista, né? Você acha que o capitalista fica formulando a sua ideologia de classe? Não, ele nem pensa nisso. Está lá ocupado fazendo as coisas dele, administrando o negócio. Lá. Ele não está interessado em fórmulas gerais do interesse de classe. Ele está interessado. The Bluetooth device is ready to pair. Você imagina o tamanho do trabalho intelectual que uma classe precisaria fazer para colocar a intelectualidade a seu serviço? Algum documento histórico disso tem que ter sobrado, meu Deus do céu. Só que você não encontra nenhum. Quando você começa a encontrar documentos assim da cooptação de intelectuais, você só vê isso em dois exemplos. Intelectualidade comunista, cooptada ou com o dinheiro da União Soviética ou da China, ou com o dinheiro de capitalistas cúmplices, como aqui nos Estados Unidos aconteceu muito, ou o pessoal ligado ao movimento fabiano, que também indiretamente era soviético. Só essas duas pessoas contrataram gente em massa para escrever para eles. Se você pegar, e a propaganda nazista? Houve muitos intelectuais nazistas, o pessoal esquece disso, né? Nos anos 30, 40, tinha muito intelectual de primeiríssimo plano que virou nazista. Quanto o governo alemão pagou para eles? Nada. Eram os idiotas, trabalhando de graça. Se você pegar aqueles franceses nazistas como Lucien Rebatté, né, Robert Brasillard, Drier La Rochelle, etc., quanto dinheiro eles ganharam da Alemanha? Nada. Tomaram partido daquilo, escreveram, se ferraram, foram parar na cana, foram fuzilados, sem ganhar nada para fazer isso. Quanto de contato houve entre essa gente e o governo alemão? Bom, houve algum, claro, de vez em quando eles iam numa festa na embaixada, isso foi o máximo. Em suma, você vai ver que
Claro que houve propaganda nazista paga, mas não entre os intelectuais. Né? Pagava algum militante do Partido Nazista Americano, alguma coisa assim. E, além disso, você sabe que a propaganda nazista é problemática por si mesma, porque a propaganda nazista é a favor da superioridade racial alemã. Se você é japonês, ou italiano, ou africano, ou americano, é pergunta natural, que vantagem Maria leva? Eu não estou na raça superior, como é que eu vou ganhar com essa porcaria? Então você vê que a argumentação nazista fora da Alemanha sempre foi um negócio meio tortuoso. Você tinha que alegar vantagens secundárias, como por exemplo o pessoal nazista francês alegava, bom, pode ser que, já que vai ter uma nova ordem na Europa, é melhor a gente ficar do lado dos vencedores, e parece que o tal do Hitler vai vencer, então junte-se aos bons e serás um deles. Alguns faziam esse cálculo, né? Deu errado, evidentemente. Mas você vê que a ideologia nazista ela se expandiu assim, quase que por bobeira dos intelectuais. Nunca houve um trabalho nazista como os comunistas fizeram, que é de negócio que o Tony Graham denominou a organização dos intelectuais, a organização do trabalho intelectual. Isso, a organização do trabalho intelectual no meio comunista começou com o Manifesto Comunista, né? 1840 e tanto. Começa imediatamente a organizar os intelectuais para isso. Mais tarde o Gramsci faria a teorização desta coisa. Mas quando ele fez a teoria, a coisa já existia na prática há muito tempo. Cooptação de intelectuais, ao longo de toda a história da União Soviética, você vê isso começando, assim, no primeiro dia, tá certo? Começa imediatamente, vamos convidar os intelectuais a visitar aqui a União Soviética, chega aqui, a gente oferece um dinheiro para ele, oferece umas mulheres para ele, né? Faz uma jantar, leva ele no hotel Moscou, o sujeito arruma umas prostitutas para dormir com ele, a gente filma tudo e depois chantageia. Isso começa vamos dizer, no dia 1 da Revolução. Então, esta cooptação maciça de intelectuais, quem inaugurou foi, de fato, o movimento comunista, e não o outro lado. Hoje você tem uma extensa documentação de como foi esse processo de cooptação pelos comunistas. Agora, procure documentação da cooptação pelos burgueses. Ideologia capitalista, ideologia burguesa. Tá? Não tem, é nada. Então, a minha conclusão é a seguinte, a ideologia burguesa, ela está latente no subconsciente do capitalista, da onde ela magicamente passa para a cabeça de milhões de intelectuais. Claro que isso é impossível. Eu digo, de onde que o teórico comunista tira a sua ideia da ideologia de classe? De uma projeção inversa daquilo que o próprio movimento comunista está fazendo. Se nós cooptamos os intelectuais para trabalhar para nós, o outro lado deve estar fazendo a mesma coisa. E de fato não é assim. Senão, algum documento nós teríamos disso. E nós teríamos que, sobretudo, que descobrir, vamos dizer, líderes burgueses, capitalistas, que fossem muito mais inteligentes e muito mais intelectuais do que os intelectuais. Que é o caso, vamos dizer, dos líderes comunistas. Se você pega Lenin e Trotsky, eles eram muito mais inteligentes do que os intelectuais que trabalhavam para eles. Mao Tse Tung, então, nem se fala. Não é isso? Mas cadê o capitalista que faz isso? Hoje tem, só que eles estão trabalhando para o lado contrário. No caso, vamos dizer, da Guerra Civil Americana, que é erroneamente chamada Guerra Civil, porque Guerra Civil são duas facções disputando o Estado. Né? Não é isso? Que é o poder do Estado. O Sul não queria o poder do Estado no Norte, queria simplesmente separar do Norte. Então, o termo certo é a guerra entre os Estados, isso sim. Ou guerra de secessão, também está certo. Mas guerra civil é uma maneira de dizer. Quando o Norte vence o Sul, o que ele faz? Trata de industrializar o Sul para criar mercado? Não, ele trata de devastar, acabar com tudo, tocar fogo em tudo que existia, reduzir a miséria, devolver para a Idade da Pedra. Leu a biografia do general Sherman, que foi o cara que ocupou a Geórgia,
o estrago que ele fez em Atlanta, e aquilo foi a norma. Né? E o que eles chamaram depois de restauração consistia assim, em invadir as fazendas, tocar fogo, expulsar todo mundo e criar anarquia geral. Foi isso que foi feito. Eu digo, mas é assim que você quer criar um mercado para os seus produtos? Não, o mercado você tinha antes, o Sul comprava os seus produtos. Agora eles não têm mais dinheiro para comprar. Os negros não têm, e os seus antigos patrões também não têm. Então, quanto tempo levou para o Sul virar um mercado para os produtos do Norte? Muito tempo. Meio século, talvez. Né? Então, como é que você vai dizer isso foi um cálculo econômico? Né? Ademais, você veja, se você pegar essa lista dos abolicionistas, todos alegam invariavelmente motivos morais e religiosos. Você lê a poesia do Castro Alves. Né? O que Castro Alves disse no Navio Negreiro? Né? Ele diz, esse negócio é contraproducente, nós vamos ganhar muito mais dinheiro fazendo de outra maneira. Foi isso que ele disse? Não, ele se dirige a Deus. Né? Deus, onde estás? Né? Em que mundo, em que esfera te escondes, embuçado nos céus? Né? Como é que você não vê uma coisa dessa? Quando você vê a argumentação do Zé Bonifácio, a argumentação do Joaquim Nabuco, é toda a mesma. Ninguém falou de motivos econômicos. Né? Para falar de motivos econômicos, precisaria um sujeito que tivesse uma capacidade de planejamento econômico em escala mundial uns 100 anos à frente. O único economista que pensou numa coisa dessa foi Karl Marx. Só ele. Os outros não pensavam em tão longo prazo e numa escala tão grande. Né? Ninguém veio com uma... Quando você vê assim a teoria de Adam Smith, etc., no máximo eles pensavam em escala europeia. Você vê quanto tempo durou a escravidão no Ocidente? Do século XVI até o XVIII. Quando chegou no começo do XIX, 1807, já acabou. Claro que não acabou tudo de vez, no Brasil ainda levou quase um século para acabar, mas a ordem da Inglaterra veio em 1807. Tá certo? Então, foram 3 séculos. Quanto tempo durou a escravidão no mundo islâmico? Desde o século VII até agora. E quanto tempo durou na África? Desde tempos imemoriais, 10 séculos antes da entrada do Islã, já estávamos lá. O Islã sistematizou o negócio e organizou o tráfico. Antigamente o tráfico era mais local. Tá certo? Havia algumas nações africanas que eram mais poderosas que outras e que escravizavam os seus vizinhos. Tá certo? Foram os muçulmanos que organizaram o tráfico em grande escala, porque daí tinha que levar para regiões mais longínquas. Né? No trajeto morria, metade morria, e dos que chegavam, 90% eram castrados. Então, quer dizer, o tráfico islâmico não apenas foi quantitativamente muito maior do que o tráfico ocidental, mas muito mais cruel. Né? Pensa assim, o que você prefere? Você na América, você ficar lá capinando, ordenhando vaca, etc, etc, ou nós trazemos você aqui para a Meca e cortamos os seus instrumentos? O que você prefere? Então, quer dizer, a crueldade do tráfico islâmico não tem medida. Aí é genocídio mesmo. Tá certo? Você sabe que a castração na época assim, não tinha hospitais, não tinha anestesia, não tinha nada, era feita na brutalidade. E uma quantidade impressionante morria na castração. Então, se você não morresse no caminho, você ia morrer na castração. E o sujeito castrado levava meses para se recuperar e ficava sangrando enquanto isso. A chance de sobrevida era muito pequena. Mas os árabes não estavam interessados em braços, estavam interessados sobretudo nas mulheres, para ser suas escravas. Porque a lei islâmica permite que o muçulmano tenha 4 esposas e um número indefinido de escravas. Então, eles estavam interessados. O tráfico que vinha para o Ocidente era, sobretudo, homens fortes para trabalhar na lavoura. E que ia para o mundo islâmico eram mulheres para ir para a cama dos seus proprietários. Tá certo? Então, os homens não interessavam muito. Então, que morresse, morreram. E se não morreu, a gente capa.
Então isso quer dizer que a ideia de interesses econômicos por trás do fim da escravidão é apenas uma figura de linguagem. Um topos, um chavão, que se impregnou na cabeça das pessoas como um símbolo dotado de valor hipnótico. Se vocês pegarem o filme Queimada, o filme do Dilo Pontecorvo, com o Marlon Brando, esse é um modelo desse esquema, desse marxismo vulgar, né, que explica o fim dos escravos, da escravatura por interesse econômico. Você tem uma ilha dominada pelos portugueses, onde tem 1.000 escravos para cada 10 portugueses, e os ingleses vão lá, metem umas ideias de independência na cabeça de alguns intelectuais e fazem uma revolução, derrubam os portugueses e assumem o poder na ilha e põem os escravos para trabalhar no quê? Antes eles trabalhavam no quê? Plantação de cana para fazer açúcar. Agora eles trabalham no quê? Plantação de cana para fazer açúcar, só algodão em inglês. Eu digo, mas espera aí. Os escravos trabalhavam de graça para as plantações. Agora você vai ter que pagar. Existe mão de obra mais barata do que de graça? Não tem. Tá certo? Então, é claro que em parte alguma as coisas aconteceram como é demonstrado nesse filme. Mas esse filme, ele vamos dizer, ele tem uma persuasão visual tão grande que as pessoas veem aquilo e acreditam que o processo foi este. Agora, tem outra coisa. Você queria a mão de obra ou você queria criar um mercado para os seus produtos? Não sei se você percebe. As duas coisas são antagônicas. Se você quer mão de obra barata, você vai criar um monte de pés-rapados pagos que não vão poder comprar coisa nenhuma. Não é isso? E seria mais vantagem mantê-los escravos. Então, claro que eu, quando vi esse filme, eu devia ter uns 20 e poucos anos, fiquei muito impressionado com aquilo. Aquilo me pareceu, vamos dizer, uma lição de marxismo. Era de fato uma lição de marxismo, mas não é uma lição de história. Em nenhum lugar as coisas aconteceram assim. Agora, existe um lado psicológico mais profundo na coisa, que é o seguinte: a necessidade de você reduzir a interesses vis todos os gestos elevados e nobres da humanidade é muito importante para certas pessoas e certos grupos, na mesma medida em que é importante para eles mostrar motivos nobres em toda conduta baixa, criminosa e assassina. Quer dizer que o estado, vamos dizer, de depressão e de negativismo desse pessoal chegou a tal ponto que só pode ver o bem sob a forma do mal. Então, se o sujeito prega a abolição, quer libertar os escravos, é porque algum interesse maligno ele tem. Mas se ele matou a mãe é porque algum motivo elevado ele tem. Isso é assim hoje em dia. Se você vê a esquerda mundial hoje em dia, ela está reduzida, vamos dizer, a reivindicações sexuais e lúdicas. Então, o que ela tem a ver com os pobres hoje em dia? Você veja, o Brasil tem a maior recessão do século, um desemprego miserável, 70 mil homicídios por ano, e as autoridades estão preocupadas com o quê? Com o casamento gay, com o banheiro unissex, com todas essas coisas que a esquerda quer. Eu digo, mas quando se você liberar todos os banheiros para serem todos unissex, em que isso vai ajudar os pobres? O que isso tem a ver? Isso vai proteger as vítimas de homicídios, por acaso? Então, isso quer dizer que o ideário da esquerda se transformou num monte de futilidades prazerosas para um determinado grupo. E esta decadência interna da esquerda já estava dada no seu destino, porque desde o início ela foi criada na base da ilusão. Então é claro que esta técnica, vamos dizer, da análise corrosiva que eles fazem de tudo, corroer todos os valores, destruir todos os valores, bom, chega um dia que começa a voltar contra os valores deles mesmo. E no fim não há mais valores, há somente, vamos dizer,
o interesse direto, que não é nem interesse econômico. O interesse econômico supõe uma passagem de tempo e uma mediação, mas os indivíduos querem o quê? Querem o prazer já. Ou seja, a capacidade de adiar a sua satisfação e de agir racionalmente em vista de certas vantagens, até isto foi abolido. O sujeito quer o quê? Quer o orgasmo já. E tudo, vamos dizer, se argumenta em função disso. E tudo que escapa disso, então é maligno, é mau. São Francisco de Assis devia estar fazendo tudo aquilo por interesses econômicos. Né? Os mártires todos se deixaram matar para ganhar dinheiro, né? Para gastar no além. Né? E todo mundo que faz alguma coisa nobre e elevada tem um objetivo baixo, no fundo. O pessoal da escola de Frankfurt levou isso às últimas consequências com a ideia, vamos dizer, da dialética negativa. Nós só vamos trabalhar no negativo, sempre negativo, negativo. Não faremos propostas positivas de espécie alguma, porque o positivo nasce do negativo, segundo Hegel. Então, nós só temos que destruir tudo. Eu digo, mas quando você destrói tudo, todo o mundo simbólico e de valores, sobra o quê? Sobra só o impulso fisiológico imediato. Desse você não se livra. E foi por isto que estes objetivos se transformaram, vamos dizer, nas bandeiras fundamentais do movimento revolucionário. Mas algo da antiga retórica comunista, da luta de classes, continua. É assim, por exemplo, que este mesmo cidadão, o senhor Lucas Garcia, ele elogia lá na página dele um artigo onde diz que os pichadores, o picho, é um legítimo protesto das classes desfavorecidas contra a exploração capitalista. Eu digo, mas coisa, peraí, me mostra a relação de causa e efeito. No que o picho pode prejudicar a exploração capitalista? Em primeiro lugar, você só picha os prédios que já existem, não os que serão construídos. Isso prejudica a indústria da construção civil? Ao contrário, você a expande, porque você vai criando, né, vai afastando as classes ricas cada vez mais para longe, que é um processo que em São Paulo você observa nitidamente. Né? Primeiro eles moravam ali na região dos Jardins, depois foram para o Pacaembu, do Pacaembu foram lá, agora já estão, sei lá onde estão agora. Né? Vamos lá para o Alphaville, que Alphaville precisa ser mais longe que a Alphaville ainda. Então, você vai criando esses condomínios para pessoas mais ricas, ou para classe alta, para classe média alta pelo menos. E a indústria da construção civil não perde nada com isso. Quem perde é quem está morando nos prédios velhos. Né? É gente rica que mora ali? Não. Quer dizer, você está ferrando uma classe média baixa e dizendo que está protestando contra a exploração capitalista. E qual é a relação entre uma coisa e outra? É uma relação simbólica que só existe na sua mente, a qual não tem correspondência, não tem correspondência objetiva nenhuma, zero. Mas como esse pessoal se acostumou a viver deste tipo de raciocínio, vamos dizer, simbólico, que salta sobre as relações de causa e efeito reais, e uma coisa só se conecta a outra na mente do cidadão, então você pode achar realmente que a libertação dos escravos foi feita por interesses econômicos e que o bicho vai derrubar o capitalismo. E termina assim, gente. Quer dizer, baixou para um nível assim, de retardamento mental mesmo. Eu não estou brincando, não é modo de dizer. Eu não conheço esse rapaz, não sei qual é o QI dele, mas se era alto, já baixou. Você entra na universidade, é fatal que aconteça isso. Então esse é um pequeno estudo de caso para mostrar até que ponto uma mente pode se afastar dos dados patentes da realidade e se refugiar num mundinho de fantasia, tá certo? Que só obtém alguma repercussão porque é idêntico ao mundo de fantasia de outros tantos idiotas, todos universitários. E a Universidade do Brasil existe só para isto. Bom, vamos fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos.
como sempre, tem mais perguntas do que eu poderia responder. Vou responder algumas. Aqui, Ana Maria pergunta: quem capturava e vendia os escravos para os europeus? Ela esclarece aqui também: sou negrinha, amo suas aulas. Obrigado, Lava. Eu é que agradeço. Bom, houve duas fases do comércio. Na primeira etapa foram impérios internos da África, sobretudo o império de Oye, que era um negócio muito poderoso e que capturava e escravizava os pessoal das tribos em torno. Mas a coisa tomou uma dimensão muito maior depois do advento do Islã no século VII. Daí, sem dúvida, os maiores escravizadores e traficantes de escravos de todos os tempos foram os muçulmanos. Tempos atrás houve até uma discussãozinha no próprio Facebook com um cidadão chamado Gustavo Correia, e eu até fiz alguns vídeos sugerindo a bibliografia, porque aqui embaixo também tem alguém. Marco Wegner pergunta: qual a sugestão de leitura sobre a história da escravidão no mundo para começar nesse assunto? Bom, sobre o tráfico atlântico ocidental, os livros do Alberto Costa e Silva, Manilha Libambo, e ele escreveu vários livros sobre isso, mas a Manilha Libambo é um clássico, né? Não confundir esse Alberto Costa e Silva, que foi um diplomata e historiador, com o poeta Alberto Costa e Silva, que era outro gênio, mas que não tem nada a ver com a história. É apenas um homônimo. Eu creio que o historiador Alberto Costa e Silva está vivo ainda, e esse livro Manilha Libambo não é muito antigo, acho que é da década de 90, uma coisa assim. Sobre o tráfico ocidental é o melhor que tem, mas ele não fala nada do tráfico islâmico, a não ser uma menção de passagem. Sobre o tráfico islâmico, existe uma série de livros muito impressionantes, mas bem mais recentes. Eu acho que esse é um assunto que não chamou muita atenção dos historiadores até uns 20 ou 30 anos atrás, mas daí começaram a pesquisar e descobrir cada vez mais coisa. Existe um livro de um historiador africano chamado Tidiane Ndiaye, N''D''I''A''Y''E, Tidiane Ndiaye, que se chama Le Génocide Voilé, o genocídio velado. Não é uma obra histórica, apenas uma reportagem, mas tem dados suficientes. Agora, se você quer obras históricas, você procura do historiador Bernard Lugan, Lugan, é o melhor historiador sobre assuntos africanos que você tem atualmente. E, se você tiver um pouco de paciência, você procura este vídeo meu no YouTube, a esse respeito. Acho que assim, o título é Escravidão Islâmica, Escravidão no Islã, coisa parecida, onde nesse vídeo eu indico mais de uma dezena de livros importantes a respeito. Então, tem saído trabalhos da mais alta importância sobre isso, e que estão modificando, vamos dizer, a crença geral a esse respeito, porque essa história de que os ocidentais escravizaram a África, isso aí já entrou na cultura popular faz tempo, e é uma coisa totalmente sem base histórica, né? Então, os grandes traficantes não foram nem os ocidentais e nem os africanos, mas foram os muçulmanos. Mas quando a gente fala muçulmano, você não pode esquecer que ali você tem uns 30% de negros e mulatos ali, né? Misturado. A gente fala muçulmano é uma coisa e árabe é outra. O Islã cresceu de tal maneira que hoje só 8% do Islã são árabes, né? Onde tem mais, você vê que coisa incrível, a maior parte dos muçulmanos são extremo-orientais, tipo chinês, né, como indonésio, tailandês, etc, etc. E essa é a maioria hoje. E, curiosamente, o Islã nesses lugares não é tão agressivo quanto no resto. Gabriel Campos: quais foram as principais influências que contribuíram para que José Bonifácio e Dom Pedro II se tornassem adeptos das ideias abolicionistas? Bom, isso estava no ar. Quer dizer, José Bonifácio, eu não sei de onde ele tirou essa ideia, mas ele sempre foi contra a abolição, e os argumentos dele são de ordem moral e religiosa, sem sombredúvida. Ele diz: como nós, sendo cristãos, podemos tolerar uma coisa dessa? Isso, por assim dizer, estava no ar na cultura, na poesia, no teatro, no romance.
estava no ar na época. E com relação a Dom Pedro II, você tinha ali a influência próxima do Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco era ao mesmo tempo o líder da campanha abolicionista e o líder do Partido Conservador, que representava o governo no Senado. Do Partido Conservador não era o liberal, não? Não, Partido Conservador. Jorge Gumiel perguntou: com a abolição da escravatura, que classe passou a trabalhar nas fazendas de maneira remunerada? Essa não passou a ser uma nova classe consumidora, incrementador da economia? De jeito nenhum, porque isso aí coincidiu com a entrada em massa de imigrantes italianos, poloneses, alemães e japoneses, tá certo? Que vinham já com uma cultura superior, com uma qualificação de mão de obra, com experiência agrícola de séculos, tá? Então era uma concorrência desleal. Quer dizer, eu mesmo observei isso quando estava trabalhando ali para o recenseamento escolar, que eu fui voluntário, eu tinha 18 anos de idade. A gente percorria aquela matagal ali do sul do estado, e até já contei a história, onde encontrei um cidadão que era um alemão, assim, casado com uma mulher negra, um bando de filhos, né? E eu ia fazendo as fichinhas para ver qual é a idade das crianças, está na escola, assim, né? Então chegou lá e perguntei: como é o nome desse aqui? Um garoto dos 8 anos. Não, esse aí não tem nome, não. Falei: como? Mas você é um cidadão brasileiro? Ele não é um tatu-bola, minhoca? Tem que ter um nome, pô, né? Não tinha nome, né? Você vê a miséria total que os caras viviam, miséria cultural total. Fala de documento, registro civil, eles nem sabiam o que era, né? Daí ando mais um pouco, ando mais 2 dias, de repente a gente vê um castelo de madeira no meio do mato. Chegou lá a família de japoneses, um velho japonês com 40 membros da família. O velho estava rico. O trabalho que ele fez ali no mesmo território. Qual é a diferença? Né? E ele trouxe toda a mão de obra especializada. Ele tinha, né? O japonês é especialista em criar uma plantação de qualquer coisa em 1 metro quadrado, né? Também, você veja, um oficial da aeronáutica me contou a seguinte história. Eles precisavam, nos refeitórios ali da academia da aeronáutica, precisava no quartel da aeronáutica, precisava muito suco de laranja, né? Para vitamina C, para os olhos dos caras. Então eles tinham um terreno, eles falaram: não, vamos lotear esse terreno aqui e a gente cobra um negócio na produção de laranja, né? Manda os caras plantar laranja. Daí dividiram em 8 lotes, venderam 7 para brasileiro, 1 para o japonês. Os 7 brasileiros fracassaram, logo venderam o terreno, passaram adentro. O japonês não apenas cobria a cota, como passava mais. E estava ficando rico com as laranjas que ele vendia para a aeronáutica. Ainda sobrava para ele vender na feira. Agora, se você passava no sítio japonês, 24 horas por dia tem alguém trabalhando no trator. Se não era ele, era a mulher. Se não era a mulher, eram os filhos. Se não eram os filhos, eram os netos. É assim. Então, a imigração, quer dizer, foi... Você vê, a abolição colocou todo mundo... Foi um ato, assim, de bondade, generosidade, assim, mas economicamente um cálculo... Não houve cálculo nenhum, né? Cumpriu a sua obrigação moral e que se dane a economia. Coincidindo com a entrada dos imigrantes japoneses, alemão e italiano, foi um desastre, porque foi concorrência desleal. Os caras chegavam com tudo e tomavam conta. Aqui, Roosevelt diz: o Visconde de Mauá era abolicionista e capitalista, queria industrializar o Brasil. Sim, só que ele fracassou, né? O governo não deu apoio suficiente para ele foi pro brejo. E pergunta se a princesa Isabel tem algum plano econômico após a abolição. Nada, não tinha nada. Foi assim, foi a generosidade pura louca. Bem brasileiro mesmo, né? Como podemos encontrar essa entrevista com ex-escravo? Isso foi feito na Globo, no Fantástico, já faz bastante tempo. Era o brasileiro mais velho. Talvez, não sei se existem arquivos do programa Fantástico, deve haver, né? Se você procurar ali, era o brasileiro mais velho. Isso 20 anos atrás, já deve ter morrido.
O que o senhor acha da obra do Abdias Nascimento? Eu nunca li. Dizem que é muito importante, mas eu não conheço. Mas sobre a escravatura, o melhor livro que eu li é o do Josué Montelo, Os Tambores de São Luís, que é a história de uma família de escravos atravessando as gerações, desde a colônia até a República, né? Tem umas que eu não respondo porque a resposta seria muito comprida e não vai dar. Rondon pergunta: eu tenho a impressão de que existe sempre uma semente islâmica em todas as ações que resultam em prejuízo para o Ocidente, desde a reforma protestante, que ele chama de pseudo-reforma, a libertação dos escravos, o advento do comunismo e tantas outras. Essa influência de fato existe, mas é uma coisa ainda muito mal conhecida, porque você tem a conexão entre as taricas islâmicas e as lojas maçônicas. Tá certo? O que se sabe disso ainda é muito pouco. O Angel Miller dá várias dicas, o Ricardo de la Cerva também, mas é tudo fragmentário, tudo coisa solta. Maurício Donati: no livro Projetos para o Brasil, que é uma coletânea de pensamentos e leis de José Bonifácio, há uma passagem dele que comenta sobre a corrupção do clero e do povo brasileiro, que estavam viciados em viver explorando o trabalho escravo. Ele coloca isso como um pecado grave na formação do Brasil. Você acha que esse vício perdura até hoje, tendo relação com a facilidade com que a ideologia comunista entrou no Brasil? Fala, olha, esse negócio de escravidão corrompe tudo, gente. E ali era escravo demais, metade da sociedade escravo. Tá certo? E quando deixaram de ser escravo, foram ser favelados. Quer dizer, o que você pode esperar disso aí? Quer dizer, que formação cultural, histórica, religiosa o pessoal recebeu? Quer dizer, o clero já está totalmente corrompido. Isso, em parte, por culpa dos próprios imperadores, né, que eram bastante anticatólicos, né? Durante praticamente todo o Império, os superiores das ordens religiosas não podiam entrar no Brasil para fiscalizar, você não podia criar novas escolas religiosas, não podia abrir novos conventos, etc. Então, quando teve a independência, tinha 3 mil monges no Brasil. Quando veio a República, sobrava apenas 8. Então, o próprio governo fomentou a decadência da Igreja Católica. Então, a formação católica do povo brasileiro foi enormemente deficiente. E você criou um catolicismo reduzido ao lado estético e moralismo, fofoca moralista. Foi o que sobrou. Tá certo? Tanto que você vai ver que, se você pegar o Peru tem acho que 5 ou 6 santos católicos. O Brasil não tem nenhum, né? Tem projeto de santo, né? Tem uns beatos aí, Zé de Anchieta, né? Então falar que é o maior país católico, bom, é o maior número de cabeças, tá certo? Mas você não tem uma profunda cultura católica no Brasil, né? E olha, a minha primeira impressão que eu tive da escravidão foi um negócio meio mediúnico, porque eu estava em Olinda e me levaram, você tem que conhecer o mercado de Olinda, Fomos lá no mercado de Olinda e eu senti uma coisa sinistra, opressiva, né? Eu disse, mas isso aqui era mercado de quê? Eu falei, mercado de escravo. Eu falei, vamos embora dessa porcaria. Eu falei, não quero saber isso aqui, pô. Parecia que você estava vendo os neguinhos pendurados lá, né? Sendo vendido a preço de banana. Eu falei, não, o que é isso, pô? É claro que a escravidão corrompe. Isso foi um fator de corrupção no Brasil e em todo o mundo islâmico. Você imagina o que é o sujeito poder comprar quantas mulheres ele queira, tá certo? E poder transar com todas. Mas isso aí não há moralidade que resista a uma coisa dessa. Mesmo que o cara tenha boa intenção, falar, não tem, né? Não tem boa intenção que sobreviva numa hora dessa. Luciana Scherto.
Professor, sua análise é mais uma vez surpreendente e irrepreensível. Comprovo com apreensão tudo que o senhor diz na prática. Meu tema, porém, é a articulação contrária à Igreja Católica que está corrompendo muitos corações. Não sei como contestar as verdades históricas de genocídios e carnificinas patrocinados pela Igreja. Leia os livros do Rodney Stark. Acaba de sair um chamado False Witness, falso testemunho, que pega 8 dessas lendas urbanas sobre a religião católica e acaba com isso. Imagino que muitos enganos sejam possíveis à vista do atual comportamento do Papa, ou seja, Papa 5 minúsculo. É mesmo. Acontece que eu acredito que a Igreja acertou mais que errou. Claro, é claro que é assim. Eu sugiro para você o seguinte historiador. O Rodney Stark ele não é bem um historiador, um sociólogo, mas os livros deles têm alcance histórico. E os livros do Ricardo de la Sierva, Las Puertas del Infierno. É um livro mais ou menos difícil de achar, mas é fácil de ler porque está em espanhol. Onde me informo sobre a verdadeira história da Igreja Católica desde a Idade Média tem influência da cultura antiga. Existe um terceiro historiador muito importante que se chama Jean Dumont, né? Tem um livro que chama L'Église au risque de l'histoire, quer dizer, a igreja comparada com a história. Se você lê francês ou conhece alguém que possa traduzir para você, não perca. Jean Dumont, D-U-M-O-N-T. Danilo Lucas Nogueira. Estou pensando em iniciar um estudo sério e constante pela assimilação do trivium, segundo o princípio do first things first, cuja importância foi ressaltada pelo senhor no artigo A Tragédia do Estudante Sério no Brasil. O senhor julga ser um bom ponto de partida? Sim, eu acho que é. Você adquiriu uma certa formação nisso, mas não esqueça que você aí está lidando apenas com esquemas formais. Quer dizer, e nada vai substituir o conhecimento da realidade histórica. História é uma coisa fundamental para tudo que você vai fazer. Eu penso assim, para cada 5 livros de filosofia que você lê 50 de história. Fabrício Reis, no início da aula o senhor lançou 2 hipóteses. A primeira hipótese era criar mercado, a segunda é liberar mão de obra. Eu abordei as duas, embora tenha dado a impressão de que só falei de uma. Caio Miranda, as suas opiniões em relação aos cientistas políticos Christopher Lasch mudaram desde que o senhor escreveu em seu coletivo? Não. Não, basicamente os livros deles são muito valiosos. Agora, a pessoa pode aplicar aquilo que ele está dizendo ali para explicar coisas atuais, mas isso ele não é responsável. Né? Aqui, Felipe Lessage. No fim de semana, de 4 a 6 de agosto, realizaremos a segunda edição do Encontro Europeu do Seminário de Filosofia, desta vez em Portugal. Será a ocasião para nos encontrarmos e dividir o estado dos nossos estudos através de conferências, mesas redondas, além, é claro, de festejar um pouco. O senhor aceita participar uma vez mais através do Hangout de abertura? Mas é claro que sim, estou à sua inteira disposição. Hã? Espero que a gente possa passar o filme. Talvez possa passar o filme, o Jardim das Aflições, aí durante esse encontro, para vocês, né? Bom, eu acho que hoje... sim, o Maurício aqui está lembrando que sobre essa questão da escravidão, a entrevista de ex-escravos, tem um monte no YouTube, né? Tem uma entrevista que saiu no antigo Pasquim, que era uma verdadeira maravilha, que era a entrevista com o negro reprodutor. O serviço dele era ir de fazenda em fazenda engravidando quantas mulheres ele pudesse. Era o homem mais feliz da América Latina.